Eu sou o André, estou aqui com o Marcos, a gente é da Advocacia Sustentável, falo de Floripa, Marcão aí do Rio de Janeiro, e a gente vai falar aqui do golpe do WhatsApp, que está acontecendo bastante, tem diversos golpes. O Marcão vai falar um que aconteceu com ele, com a família dele, como é que ele contornou, como é que ele conseguiu fugir disso, e para você também ficar ligado, né, para poder ficar atento, que isso não aconteça contigo também. Aí, Marcão, conta para a gente. Vamos lá. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Marcos Domingos, eu sou advogado aqui do Rio de Janeiro há um pouco mais de 8 anos. Advogo na prática há 10 anos, então, assim, quando começou de 2019 para frente, até por conta da pandemia do novo coronavírus, essa obrigatoriedade de digitalização, vamos dizer assim, onde as pessoas precisaram aprender a fazer tudo quanto é tipo de transação, movimentação, seja bancária ou não, online, houve, na verdade, a proliferação de realizações de pagamento, né, ou então de ordens de pagamento, que já existe o boleto, né, que todo mundo utiliza através de impressão de boleto, de pagamento em banco, mas com a pandemia acabou-se dando a opção, pelo menos foi um processo interno que a maioria dos meus familiares e amigos passaram de, por exemplo, pagamento ou conhecimento do pagamento, por exemplo, do código de barras, onde a gente, por exemplo, num determinado boleto, a gente pega aquele número de código de barras, digita no app, no aplicativo do banco, e realiza o pagamento através do boleto do código de barras. Agora tem Então, até pagamento direto pelo WhatsApp, né? Tem toda sim, uma sim, sim. plataforma. Porque, pela informação que eu recebi, o pagamento do WhatsApp ele foi instituído de metade de 2020 para frente. Mas eu Hum. fiz só esse pequeno em lance histórico, vamos dizer assim, só para a gente não se perder nessa linha do tempo, pelo menos nas minhas experiências. Que eu, Bora. eu escuto muito de cliente é que, doutor, com a pandemia eu não posso mais ir ao banco, eu fiquei quase 100 dias em casa, fui obrigado a baixar o aplicativo do meu banco e, de verdade, eu só ia ao banco rapidamente, né, para poder fazer um saque Uhum. de determinada quantia e saía do banco com máscara e não pegava o novo coronavírus. Né? Não é É fácil essa basicamente pandemia. isso que a gente escuta, né? Uhum. E então, assim, foi um processo onde muitas pessoas, podem dizer quase todo mundo, independente da classe E, D, C, B ou A, acabou quase todo mundo aprendendo na marra a entender um pouquinho mais de aplicativo, entendendo um pouco mais de formas alternativas, né? Porque, assim, quem é que com a pandemia não aprendeu a pedir um aplicativo de comida? Eu estou evitando citar nomes porque eu não sou patrocinado por esses aplicativos. Então, eu já entendi que de estado tem os seus tipos de aplicativo de comida, né? Tem. Aqui tem um muito famoso aqui no Rio de Janeiro, com aquele vermelhinho, com aquele fundo branco, mas eu cada estado tem os seus aplicativos de comida, seja eles nacionais ou internacionais, ou até mesmo locais, né? Uhum. E me conta o que aconteceu lá que recebesse uma ligação, então, para fazer um É, depósito, uma vou, cobrança. vou tentar, eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa história. Porque ela é um tiquinho longa, mas eu vou procurar ser objetivo. Né? Tudo começou com relação ao golpe de WhatsApp, quando com esse processo de digitalização, que eu costumo dizer, Uhum. as pessoas, o WhatsApp, se não estou enganado, de 2020, nos Estados Unidos, para no Brasil, 2021, com as suas últimas atualizações, ele permitiu que o consumidor ou o usuário da plataforma pudesse realizar a questão dos pagamentos, né? Uhum. Hoje em dia, a maioria dos bancos permite que você, não todos, né? Permite que você faça o procedimento de pagamento da conta através do aplicativo mesmo. O procedimento você autoriza no app do banco que seja feito o pagamento mediante também do WhatsApp. Vou dar um exemplo assim, bem singelo. Outro dia eu estava conversando com a minha tia e ela me pediu R$ 200 emprestado. Eu fiz através de pagamento para ela pela minha conta que eu tenho cadastrado pelo aplicativo.
né? Aham. Mas, assim, mesmo as pessoas já podendo fazer o pagamento por esse aplicativo, pelo WhatsApp, muitos ainda ou não têm ainda o tempo para conhecer ou para entender, ou as pessoas fazem de boa fé. Então, o que está acontecendo? Agora, partindo para a história. Vamos lá. Não, eu tento dar uma contextualizada para a pessoa não se perder, Tá mas às vezes certo. eu mesmo estava me perdendo. O que aconteceu? O que aconteceu no aplicativo da mensagem? Recebo eu isso no mês de abril desse ano corrente, notificação de clientes dizendo o seguinte, doutor Marcos, alguns amigos meus, que eu não vejo há muito tempo, me mandaram mensagem ou me ligaram, me dizendo que vão realizar o depósito na minha conta ou realizarão um procedimento de depósito na conta que eu indiquei em até 24 horas. Sendo que eu perguntei do que estava falando, a pessoa falou, "Mas você está me pedindo R$ 400. Eu falei que eu te pedi um dia para poder arrumar. Você me deu até uma conta." Aí eu perguntei, você viu que conta era essa? Em que consistia os valores? Aí a resposta que me davam na maioria das situações era o quê? Eu informava para a pessoa, doutor, que eu não recebi, eu não pedi, na verdade, qualquer quantia ou não solicitei qualquer valor em depósito de contas de terceiro, e a pessoa dizia, mas eu acabei transferindo para a conta. Uhum. Quando a gente vai ver as telas printadas, qual é o procedimento desse pessoal? Eles realizam, vamos dizer assim, uma espécie de clonagem mesmo, tá? Vamos supor, se você, André, eles colocam Andrezinho e explicam, alguns contam uma história todas contextualizadas, Às vezes até informando pega, que pega uma foto nossa, coloca ali também, né? não isso eu já vi, eu já tive 3 casos de consulta disso. Num dos casos, eles pegaram uma foto antiga da pessoa no Facebook, como eu não sei, Aham. botaram lá no WhatsApp, mas foto recente, tá? E pediram para a pessoa. Entendeu? E a Uhum. pessoa, dependendo do ônibus que a pessoa esteja, da correria, ela vai lá e tenta ajudar. O brasileiro é solidário com a natureza. É. Só que em alguns casos, o cliente conta, doutor, eu acabei sendo informado dessas pessoas que elas acabaram fazendo a transferência, tendo visto a riqueza de detalhes e a forma emotiva pelo qual eles transmitiam a mensagem. Aham. Aí eu cheguei a perguntar, em momento nenhum, você sentiu alguma desconfiança? Né? Não da pessoa que está te dizendo que emprestou, mas pelas quantias. Aí, tá bem. Aí me informavam o seguinte, doutor, quando eu fui ver as contas, eu não conhecia a pessoa pelo qual estava sendo transferida as contas. O titular Então, daquela diante conta. disso, sim, sim. Diante disso, dos 3 casos que eu tive, 2 foram à delegacia e fizeram um registro de BO. Né? Boa. Eu só tive o retorno de BO de um dos casos. Né? O que essa pessoa me informou quando ela foi lá e buscou a resposta na delegacia com o inspetor? Que a pessoa que recebeu era uma conta de uma pessoa que não era contato, logicamente, dessa pessoa que pediu o dinheiro. Aí Aham. depois, porque o delegado estava em época de pandemia, mas ele buscou saber dos procedimentos de realização para poder saber se era golpe, se não era, qual é a titularidade da pessoa. Informou, olha, essa pessoa, a que tive resposta, ela mora no Rio de Janeiro, no bairro tal. Mas o delegado informou que ele não conseguiu contato com essa pessoa, até porque estava em pandemia, ou a pessoa recebeu e não quis ir. Né? Uhum. Aí eu cheguei a perguntar, olha, ainda, como não descobriu ainda o procedimento em si, a gente vai fazer uma investigação paralela. Né? Eu não sei o estado pelos quais vocês aí realizam o procedimento de verificação. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando você quer fazer uma consulta de um processo no site, você consegue saber pelo número do processo, pelo número da OAB ou pelo número do CPF.
E nessa investigação que eu tive resposta da conta da pessoa, me veio o CPF, né? Então, com a pesquisa que eu fiz do CPF, eu descobri nesse caso que a pessoa pelo qual o CPF eu lancei, ela tinha um processo físico no Tribunal de Justiça, né? Porque assim, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei no Sul, o processo de digitalização, né, e informatização dos processos, ele começou em 2011, mas ele só se efetivou em 2016. O processo eletrônico em si, ele passou de 2016 para 2017. Então, se você tem processo de 2016 para baixo, seja ajuizado, seja criminal, seja civil, ele é físico. Se o processo ele de 2017 para frente, ele é todo digital. Então, se ele for civil, juizado judicial, a gente consegue fazer uma verificação como advogado. Então, o que foi descoberto nas pesquisas, nas investigações? Que essa pessoa ela morava numa comarca chamada comarca de Bangu. Bangu é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né, que é ligado à comarca da capital, lá do estado do Rio de Janeiro. Não sei se você já teve a oportunidade de vir aqui no estado do Rio de Janeiro, mas o TJ da capital é onde tem um prédio gigante do Tribunal de Justiça no centro da cidade. Então, a gente conseguiu descobrir que a pessoa mora em Bangu. A hora que eu peguei o sobrenome da pessoa, eu pedi, olha, você não conhece ninguém que tem esse sobrenome? Aí ela ficou me responder uns 3 dias. No caso dessa pessoa, quando ela me retornou, o que ela me informou? Ela já trabalhou com um vizinho, né, onde o vizinho saiu dessa empresa em 2018, um pouco tempo antes, em que ela se recordou que fez uma transação com esse vizinho. E o que me chamou a atenção no caso, que é específico, tá? Ela teve uma discussão com esse vizinho meses anteriores a todo esse problema. Então aí eu já liguei o desconfiômetro. Eu perguntei, você teria como pelo menos ter o nome completo desse vizinho para eu fazer uma pesquisa aqui? Demorou uns dias e ela descobriu o nome desse vizinho. Traduzindo, eu descobri que essa pessoa da conta era prima desse vizinho. Deixa eu ver. Está conseguindo fazer a ligação? Então, o que eu fiz de procedimento inicial? Eu pedi para informar isso ao delegado, e na época eu propus uma ação civil. Se for ação civil, deixa eu só me recordar, deixa eu só ver aqui minhas anotações. Ação civil? Não, no primeiro momento não foi ação civil. Eu fiz um requerimento para requerer ao delegado que realizasse investigação para descobrir, para verificar se houve, porque não tem como fazer quebra do sigilo bancário da pessoa. Uhum. Mas eu teria como fazer um requerimento para saber das transferências que foram feitas envolvendo o nome da minha cliente para essa pessoa. O ideal seria que ela fosse ouvida, né? Uhum. Mas eu não consegui, nesse momento, que fosse realizada a oitiva dessa pessoa que foi depósito em conta. Então, qual foi o procedimento que eu fiz com ela particular? Entrasse em contato com as pessoas que tenham feito o procedimento de transferência e perguntar a quem que haviam feito o pagamento. Ou, se fosse o caso, descobrir para ver se alguma dessas 3 pessoas que fez a transferência, na época foi em torno de foram 4 pessoas que fizeram transferências, 2 que confirmaram, deu em torno de quase R$ 3.800 no valor total. Então, eu busquei junto a essas pessoas que fizeram a transferência para poder saber se houve alguém que ia fazer a transferência ou estava para confirmar. Pois Uhum. bem, existiu dessas pessoas uma que falou que eu ia fazer o depósito no dia seguinte, mas eu entrei em contato com ela, no caso específico, e pedi para ela ver se conseguia marcar um encontro pessoal ou baixar maiores informações, perguntando por que estava precisando de tanto dinheiro, né? Eu conversei com ela, o nome da pessoa que transferiu era Adriana. Aí eu falei, Adriana, tem como você buscar maiores detalhes? Como assim? Fulano, você não quer que seja transferido pessoalmente? Você não quer vir até mim? Ou você não quer receber, por exemplo, através, né, eu tinha começado o Pix, e realizar o Pix.
né? Eu precisava de maiores informações para tentar dar uma enganchada. Uhum. Pois bem, a pessoa deu a aí foi, eu consegui eu informou o seguinte, doutor, essa pessoa me passou uma outra conta e eu peguei e conferi a outra pessoa da conta. A outra pessoa da conta morava na mesma localidade, então eu já tive mais um indício que era essa pessoa. Daí eu informei a cliente, fomos à delegacia e na delegacia informou o delegado foi pesquisar maiores, realizar maiores investigações a respeito. Nesse período, o que aconteceu? Eu virei para ela e falei, olha, diz para todo mundo que depositou ou que vai depositar para não transferir, né? A não ser que informe o nome completo ou então que realize algum procedimento de confirmação de quem é a pessoa. Uhum. A Adriana, que era testemunha, e falou o seguinte, olha, doutor, eu fiz esse procedimento que o senhor fez, ele me veio com chantagem emocional, aonde dizendo que estava precisando muito, né? Aí eu falei, olha, tudo bem, você não quer pegar esse... Aí eu falei, você pediu para falar com ele uma outra conta, pedindo para poder pegar pessoalmente? Ah, ele não forneceu outra conta. Eu falei, filho da mãe. Nesse tempo, desculpa a expressão, André. Eu não sei, é porque assim, eu ainda fico meio ressabiado de usar algumas expressões mais cariocas, então eu estou me segurando. Ah, pode Então, usar, fica à vontade. tá? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente chama isso de malandragem de pura fé, de pura má fé. Então, o que eu descobri? Sendo mais redondo na história. Era um vizinho que trabalhou com a minha cliente em algum outro momento, que clonou, ele mandou, né, uma espécie de SMS para ela, clicou, fez o suposto cadastro na falsa página do banco e ele conseguiu os dados dela e estava realizando o procedimento de cobrança do WhatsApp. Uhum. Né? Então, qual é o procedimento dessa sequência de dados? Primeira dica. Primeiro, não realize recebendo SMS, recebendo mensagem de notificação por Face ou qualquer outro mecanismo onde você necessite fazer uma confirmação, nunca exponha os seus dados diretamente através de página. Por quê? Nunca se sabe. Antigamente isso era muito comum por e-mail. Né? Como é que era o procedimento por e-mail? Receber um e-mail, você, por exemplo, era muito comum. Você está em débito com coisa tal. Eu recebi um mês de fevereiro. Você está em débito com a Claro Móvel, sendo que as contas pagas estavam dentro da minha escrivaninha. Tem um link aqui, clique aqui. Eu não clico. Né? Então, hoje em dia, isso se transferiu pelo WhatsApp, que é uma forma mais instantânea e mais direta deles conseguirem realizar o procedimento de lesa às pessoas. Então, vai a primeira dica. Em hipótese alguma, preencha SMS, preencha formulário mandado por link, ou preencha qualquer outro documento, seja enviado por WhatsApp, seja enviado por qualquer outra mídia social, sem que seja realizada a devida confirmação. Tá? É isso Vou te aí. dar um exemplo claro de SMS. Quando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vou me usar como exemplo. Eu sou cliente de um banco, o Banco Itaú, né? E eu possuo uma coisa chamada Itaú Card. O Itaú Card, quando ele manda uma mensagem por SMS, ele manda no SMS Itaú Card a informação direta. Ele jamais manda link para nada. Não Como manda é que link, né? funciona a questão do golpe? Itaú Card, sendo que a palavra Itaú Card já está entretida com pontos, 2 pontos, e a mensagem está como se ela fosse criptografada, faltando letra, acento, e sempre informando algum suposto link a ser oferecido para a É, pessoa. Então, assim, é um padrão. Não aceite link. é mesmo. Outra coisa vinculada ao link. Geralmente, no link, quando é da empresa, a empresa ela envia um link para você com o nome direto. Em alguns casos, o link vem com um número de telefone. Esse número de telefone, ele caracteriza
né, ou já é uma tremenda margem de desconfiança que ele é um indício de algum possível estelionatário, né? Por que eu estou dizendo isso? Há um tempo atrás, era muito comum ligação de sequestro. Vou rapidinho lá atrás, né? Ou ligações informando que você ganhou determinado prêmio, eu já recebi 2 vezes, que era para você entrar em contato com um número tal ou fazer um determinado depósito na conta X, para você poder ter acesso ao prêmio, né? Isso hoje em dia tudo se transmutou no WhatsApp. Então, assim, Essa história é boa, Marcão. Me conta aquela que teve com a tua mãe. É isso que tu ia contar mesmo? sim, a história com a minha mãe foi o seguinte: se eu faltar algum detalhe, você só me recorda. Beleza. A minha mãe, a história que eu contei para minha mãe foi aquela do desconto em conta ou foi da ligação que eu te contei? Porque foram duas. Foi da ligação que depois tu fosse também investigando e descobrisse quem era. Depois a pessoa veio até pedir desculpa. Ah, tá. E a minha mãe sofreu duas tentativas de golpe. O meu estava em casa, inclusive. A minha mãe, ela é trabalhadora da saúde e o que aconteceu? Foi até um domingo à noite, se não falha a memória. Ela recebeu uma suposta cobrança de um clube via WhatsApp dizendo que morte foram duas histórias da minha mãe. Tá? Uma eu resolvi, a outra ela entrou na polícia. Uma pessoa dizendo que eu estava precisando de determinada quantia, que eu estava em determinado local, sendo que a pessoa não informou mais detalhes, só fala, Lígia, o Marcos está aqui precisando, Lígia é o nome da minha mãe, tá? Estava precisando de determinar quantia para ele poder resolver tal negócio, o cartão não passava, sendo que eu estava em casa, no meu quarto, trabalhando, né? Nesse período, a pessoa deixou a minha mãe num estado de desespero tão grande, aonde a minha mãe, a primeira coisa que a pessoa pensa nesse momento é, no seu estado, meu filho, eu vou resolver, eu vou transferir. Só que nesse meio tempo, a minha mãe, ela não faz, para ela fazer, sabe aquele tipo de gente que ela faz determinada transferência, mas antes de ela fazer a transferência, ela confere tudo e se acalma. Ela fica nervosa com a notícia, mas antes de fazer a transferência, ela se acalma. Ué, peraí, o Marcos está precisando de tua cutia? Como é que ele está precisando de tua cutia? Ela leu a mensagem de novo e me ligou, né? Falou, já vou transferir, mas não transferiu. Me ligou e eu me questionando no dia que eu estava. Eu falei, eu estou em casa aqui trabalhando, ué. Né? Aí ela veio me informar que ela estava recebendo algumas mensagens de WhatsApp por terceiros, informando que eu estava em determinado local, né, algum estabelecimento, e eu estava precisando de dinheiro transferido para poder pagar a conta. Eu falei, ainda bem que a senhora teve a calma de ver onde é que eu estava, porque eu não sei daqui a tarde toda. Eu estou batendo recurso, estou batendo processo, né? Mas o estado de nervosismo que ela ficou, que ela se acalmou depois que ela me viu, foi que me fez atentar começar a estudar esse tipo de situação. Então, o que aconteceu diante disso? Quando eu fui pegar as mensagens, eram conta de terceiro, né? E eu pedi para ela, olha, vamos terminar o golpe direito. Pergunta quem é essa pessoa e por que você está pedindo para que eu transfira para essa pessoa. Pois bem, aí ela mandou mensagem para a pessoa. A pessoa me veio com o mesmo papinho novamente. Não, o Marcos está aqui, ele está precisando de R$ 400, 450, para poder ser pago tal dívida. Aí a minha mãe falou, mãe, pergunta para a pessoa por que você não pede para eu enviar o cartão do meu cartão para a pessoa poder fazer o pagamento. Me perguntou. Ah, mas se o Marcos está aí, por que ele não fala comigo diretamente? Ele sabe que eu estou em casa. Aí a pessoa veio com uma quinta desculpa. Ah, ele não está podendo, o dono está brigando com ele está muito nervoso. Aí eu falei, mãe, pede o número da conta. Minha mãe pediu o número da conta. Nesse caso, André, que eu inclusive revi a história, era a conta de um ex-funcionário dela, que, na verdade, era um amigo do funcionário que estava mandando as mensagens.
mas era um ex-funcionário dela que era brigado com ela, que estava tentando aplicar o golpe, né? Aí eu falei, olha, posso... Aí eu falei para ela, mãe, vamos ser abusados? Vou realizar uma ligação para ele, fala com ele, depois você passa para mim. Aí a minha mãe, lá na calma, ligou, ele atendeu. No atendimento, ele simulou que eu estava lá, né? Aí depois de pegar os dados na conta, tudo direitinho. Sério, André, né? Eu sou cara de pau suficiente para isso. Depois que ela pegou dados, falou que ia transferir, mas pediu para ele esperar um pouco. Boa tarde, tudo bem, seu João? Eu sou o Marcos. Como é que eu posso estar aí se você está pedindo dinheiro daqui? Ele desligou o telefone na cara. Procedi, delegacia, informei, né? E o que que foi, o que que eu descobri, né? Que ele já, essa pessoa que recebia o dinheiro na conta, que estava junto com um grupo de pequenas pessoas, dando golpes em outras pessoas e pedindo quantias estratosféricas, né? Na época, minha mãe não quis processar, mas aí foi o gatilho que eu fiz para começar a estudar essas questões de procedimento, né? Uhum. Então, diante disso, né, o que me aconteceu nessa circunstância, nessa pessoal? Primeira coisa, esse golpe dá certo, na maioria das vezes, que eles se aproveitam do estado de, as palavras às vezes Nervosismo. fogem, de nervosismo exatamente da pessoa para poder conseguir a transferência. E geralmente muita gente primeiro faz a transferência para depois, ué, né? Como é que fulano está me pedindo dinheiro se ele não entrou em contato comigo? Recentemente Uhum. eu vi na televisão uma situação semelhante ao que eu passei, aonde uma pessoa se passou por um filho de um casal um filho de um casal que está morando em Portugal e conseguiu arrancar deles cerca de quase R$ 10.000 Nossa. do filho que estava morando em Portugal. Então, eu vou para a segunda dica desses procedimentos de, de proteção. Mais vale você tentar confirmar com a pessoa, não Sim. realizando qualquer procedimento de transferência antes da confirmação de todos os dados. Porque não que não seja necessário, às vezes emergencial, mas uma pessoa que esteja precisando do dinheiro, em primeiro lugar, ela vai falar com você numa linguagem direta. Ela nunca vai falar com você em nome de terceiro, como se terceiro fosse a pessoa. Então, Uhum. indo para o juridiquês um pouquinho. É, Quais os procedimentos que dá para fazer em caso desses procedimentos? É necessário, né, na maioria das vezes, você fazer um BO, um RO, dependendo do estado, fazendo o procedimento de faz o BO, com o BO em mãos, se descobrir quem é a pessoa, é possível entrar com a ação civil, tanto criminal, né? Uhum. Em alguns casos, né, é, eu já ouvi isso aí por conversando com alguns colegas aqui no Rio de Janeiro, que também já tiveram essa experiência com consulta, e já me falaram o seguinte: ó, já descobri que vizinho meu estava aplicando, tentando aplicar golpe nos outros, né? E essa gente eles não têm o menor pudor. Eles realizam o procedimento de clonagem, mas eles só vão conseguir finalizar o procedimento de clonagem se a pessoa realizar o procedimento final de, por exemplo, clicar num link, preencher todo o suposto cadastro. Já obtive informações com colegas de informática, onde eles informam que eles só precisam que a pessoa, muitas das vezes, clique no interlink enviado por SMS para que eles possam fazer o procedimento de transferência de todos os dados dos seus contatos para o telefone deles, né? Geralmente eles se utilizam do WhatsApp da web para poder começar o procedimento de clonagem, né? E se passar por você e pedir, né? É, eu até brinco com alguns clientes particulares quando eu fecho o contrato. Olha, se porventura você um dia receber alguma mensagem de alguém se passando por mim pedindo dinheiro, você vai me fazer um favor, você vai desligar a conversa, você vai tentar entrar em contato comigo por e-mail ou por telefone. Se eu não te responder por mensagem de telefone, eu vou te responder por e-mail, tá? Porque é, qual é a regulamentação que isso está causando? É, Vamos partir para o ponto de vista dos bancos. Alguns bancos têm realizado simplesmente quando você vai fazer alguma reclamação, não tem nem
vamos dizer assim, se for presencialmente, recebido as informações prestadas pelos consumidores e ter realizado o procedimento de ignorar, né? Por isso que eu falo, se isso vier a acontecer por você um dia, reclamação pelo chat online do banco, pelo aplicativo, ou por telefone com protocolo, que aí eles são obrigados a registrar. Diante disso, quais são os procedimentos de segurança que qualquer pessoa tem que fazer, né? Descobriu que está sendo alvo de um golpe, tem que fazer um RO, é recomendável, né? Seja o RO online, seja o RO presencial, terem visto os procedimentos da pandemia, há uma limitação em ingressar repartições policiais, isso é o plano do Brasil todo, e a partir daí, o que deve ser feito? Se descobrir quem era a pessoa, é possível entrar com ação civil contra a pessoa, se for o caso, entrar, por exemplo, com uma ação na esfera criminal, requerendo a devida reparação, né? Porque geralmente as pessoas, geralmente é um grupo de pessoas, nunca uma sozinha, que faz o procedimento de mesmo. que faz o procedimento de requerer, de, vamos dizer assim, clonar os dados da pessoa e ardilosamente cobrar, né, terceiros a fim de obter vantagem econômica para si. Isso no Código Penal, pelo que eu não me falha a memória, sendo o mínimo estelionato, 171. Né? Com relação ao procedimento civil, eu ainda não tive, por ausência de provas ainda, até porque dos 3 casos, 2, como eu já falei, eu resolvi administrativamente, um eu estou aguardando resposta. Mas pelo que eu já vi com colegas, e já de acordo com estudos de jurisprudências, o procedimento comum é uma ação indenizatória, né, ou de responsabilidade civil, onde a gente vai questionar nesse procedimento de processo, dentre outras coisas, os motivos pelos quais, ou então questionar a lesão sofrida por essa pessoa, né, e exigir a devida reparação. A ação de responsabilidade civil, eu coloco só um adendo. Dependendo da quantidade de pessoas lesadas, né, e que a pessoa lesada, né, que teve seus dados clonados, tenha tido o conhecimento, se essas pessoas lesadas quiserem funcionar como testemunhas, né, é um mecanismo muito hábil para se conseguir, quem sabe, uma indenização. Né? Eu já recebi, inclusive, uma vez um relato com isso. Existe a possibilidade de processar ao banco que fez a transferência? Inicialmente, eu não encaixo isso como um ato jurídico indenizável, porque a não ser que você tenha como comprovar que a pessoa que fez o ato lesivo seja alguém da rede bancária, ou então que existe algum nexo de causalidade entre ambos os fatos, o sujeito passivo da situação é a pessoa que lesionou. Ou a pessoa da conta, né, coitada, inicialmente receptação, né, 180 do Código Penal. Mas, na questão civil, ela entra também, ao meu ver, no polo passivo para poder ser buscado, comprovada a lesão que a pessoa sofreu, né, ou a vítima, no caso. Né? E o que eu tenho visto em muitas das situações que eu vejo ou que eu tenho contato inicial? Eles se aproveitam da questão do estado de espírito da pessoa, né? Porque quando eles contatam terceiros, sejam familiares, amigos próximos, vizinhos, ou colegas de trabalho, ou afins, o objetivo deles é único e exclusivamente lucro ou lesão do patrimônio de terceiros. Né? Porque, doutor, se você descobrir que a pessoa que está te lesando é Beltrano, que já foi meu colega de trabalho, eu não recomendo, no primeiro momento, que seja realizado qualquer tipo de cobrança. Por exemplo, se você a conta que você viu que é de terceiro, você sabe que é de terceiro, mas a pessoa está se passando por esse seu amigo, está te cobrando,
eu não recomendo, no primeiro momento, uma interpelação direta. Ou seja, você dizer, fulano, você está se passando por Beltrano e está cobrando dinheiro? Não recomendo. Porque se, porventura, a pessoa vier a, por exemplo, desistir de cobrar você, ela pode se utilizar até mesmo, né? Porque eu já ouvi dizer que tem, e aí eu estou até um pouco desinformado sobre isso, que tem gente que consegue, através de múltiplos celulares, realizar esse procedimento de golpe. Se utilizar de outros celulares, tentar cobrar outras pessoas. Entendeu? Então, o primeiro passo desse procedimento, mantenha-se a calma. E 2, não faça transferência. Terceiro, não menos importante, busca saber com a pessoa, né, com a suposta pessoa que está precisando, se ela efetivamente precisa daquele dinheiro. Seja pelas mídias sociais, seja por contato direto por telefone, né? Aí vai uma dica adicional sobre esses procedimentos. Em momento nenhum faça transferência de valores sem a devida confirmação. Eu sei que hoje em dia também tem a questão do PIX, que é pagamento automático, né? Que torna supostamente o golpe mais sofisticado, né? Mas até mesmo pelo PIX tem como a gente buscar saber quando foi feito e como é feita a transferência. Se essa transferência não for realizada ou ela for realizada até mesmo por engano ou num ato de emoção e depois a pessoa vier a confirmar, tem como buscar o devido ressarcimento, né? Mas com relação ao golpe de WhatsApp, eu sei que às vezes a gente age com emoção, mas não transfira no primeiro momento se você não tem a certeza que é a pessoa mesmo que está pedindo, tá? Dá uma dor de cabeça para recuperar o dinheiro? Sim. Dá. Mas é plenamente possível você realizar qualquer tipo de procedimento onde você vai requerer simplesmente que você pelo menos recupere aquilo que você deixou, que você perdeu, na verdade, que você foi subtraído, enganado, expropriado, né? E bom, também, que eu vi. Maravilha, Marcão. Desculpa, não Muito, consegui falar, muito. mas estou conseguindo falar. Foi muito bom. Muito obrigado por compartilhar essas duas experiências, né? Mais até tu falou. É bem importante a gente continuar falando sobre isso, porque para algumas pessoas já é um golpe velho ou não cai, mas tem muita gente ainda aí no Rio, aqui em Floripa, né? Principalmente as pessoas mais velhas ou que não têm um domínio maior da tecnologia ou um domínio maior do seu estado emocional. E hoje a gente sabe que todo mundo está com os nervos à flor da pele. Esse golpe continua sendo aplicado, continua funcionando, então vale a pena sim a gente fazer conversas como essa para a gente explicar o que dá para fazer, como se prevenir, o que não fazer, para a gente realmente ficar um pouquinho mais em paz, um pouquinho mais tranquilo com a gente e com os nossos familiares. Obrigadão de novo, Marcos, pela explicação, por compartilhar essa experiência que aconteceu contigo, com a tua mãe, inclusive. No Maravilha. caso dela, eu resolvi, tá? Eu descobri quem era a pessoa. Foi um Uhum. vizinho meu. Era um Fechou. vizinho meu. Ele devolveu o dinheiro, tá? Porque eu ia processar ele se ele não realizasse. Ele já devolveu o dinheiro. Deu para ver que tu faz todo um trabalho investigativo, né, que até vai além do serviço jurídico, mas a gente Quando é comprometido e vai atrás e faz isso, a gente já tem um pouco dos mecanismos como ir atrás, a gente consegue fazer isso, né? Porque assim, na verdade, quando eu comecei como estagiário lá atrás, eu comecei justamente em área previdenciária. Então, assim, a gente às vezes é necessário, até por questão de INSS, fazer todo um levantamento, né? Quando eu comecei com esse golpe também, eu recebi algumas notificações. Eu recebi notificação muito de pessoas já ou aposentadas ou já idosas, mas não havia essa sofisticação que começou de 2020 para cá. Então, a gente acaba tendo que saber informar quais procedimentos de segurança que a gente deve passar para essas pessoas. Essas pessoas, elas geralmente, buscam resolver ou ajudar da maneira mais simplória possível. Mas esse procedimento de você parar, ver com a pessoa, 90% das pessoas não fazem, É, né?
Foi aquilo que eu comentei com você também na outra reunião do golpe da maquininha. Hoje em dia, quando vocês fizerem qualquer tipo de pagamento, vocês devem, em primeiro lugar, não só verificar o que está sendo lançado, como não é chato levar aquele papelzinho, guardar, mas guarda esse papelzinho, porque ele é a comprovação de que se alguma coisa acontecer com você no futuro, que eu já vi, tá? Inclusive passou na televisão. Mas se alguma coisa vier a acontecer com vocês na questão de cobranças indevidas, o que acontece, gente? Ou, por exemplo, eu tive um caso, rapidamente falando, onde o meu cliente aposentado ele comprou um filtro de ar no valor de quase R$ 50 e a pessoa, eu comentei isso com você já na outra reunião, a pessoa depois recebeu o SMS do banco informando que ela havia sido descontada por supostas compras e essas compras, quando ele foi à gerência, acabou com o limite da pessoa. Então, assim, nesse procedimento, tem que tentar fazer reclamação, fazer um BO depois e processo, se for o caso, JEC, então vacilo, se for. Mas, Maravilha. assim, gente, primeira coisa, segurança. Você que está me escutando, mas eu não tenho tempo para poder pegar o papelzinho, eu amasso jogo fora. Ou se meu amigo estiver precisando, eu vou simplesmente pegar o papel ou a transferência e vou fazer e acabou, né? Mas sempre que você ligar o desconfiômetro, prefira confirmar do que você depois ter maiores problemas, É isso porque aí. infelizmente tem que estar sempre atualizado. Só uma dica final, André. Outra coisa, gente, não menos importante. Mantenham sempre o seu telefone, smartphone, né, atualizados, tá? Às vezes aparecem em todos os celulares uma coisa chamada atualização de software. Atualizem o telefone, porque telefone desatualizado é uma margem para eles poderem fazer o procedimento de clonagem também e acaba facilitando no procedimento, né? Porque, vamos ser sinceros, quando nós, às vezes, estamos, dependendo da ordem do dia, né, do momento, com o celular na mão fazendo o procedimento, a gente não passa batida a história de ver, confirmar se os dados tá tudo certinho. A gente vai, transfere, faz tudo direitinho. Então, Uhum. mantenha o celular com o antivírus em dia e atualizado, É. né? Porque, naturalmente, o smartphone ele já tem uma peça de bloqueio interna que ele já visualiza isso. E alguns celulares, eu já ouvi até dizer que, quando é suspeito, ele já bloqueia ou manda ligação para a pessoa e fala número suspeito ou desconhecido. E a Uhum. pessoa, quando atende, ela já sabe. É. Pô, fantástico. Várias dicas valiosas do Marcão aí do Rio de Janeiro, para a gente falar um pouquinho desses golpes que continuam acontecendo. E Se você deixar eu falar, se você deixar eu falar também, Di. então vamos finalizar por aqui. Já tem bastante conteúdo para a gente editar e botar nas nossas redes sociais. De novo, obrigado, Marcão, por ter compartilhado a tua Eu história. não sei se eu ajudei muito, André, mas né, estamos aí. Valeu, né? Estamos começando a fazer isso, então nas próximas a gente ainda vai ser melhor, a gente combina melhor os temas, mas foi muito espontâneo e foi muito sincero, e são dicas valiosas aí para quem está assistindo, quem não quer cair nesse golpe, então super valeu. Brigadão, querido, um bom almoço para ti Valeu, bom dia. e até mais. Até mais.